Como sair da CLT e começar a empreender? Belíssimo dia. Você que está na CLT tem um seguro chamado INSS. Anota aí, isso nunca será o suficiente. INSS é um seguro que vai fazer você lembrar todos os dias que você está pagando o seguro e nunca será o suficiente. Então faz sentido você mexer com isso? De maneira nenhuma. O INSS é um modelo de pirâmide que não tem novos produtos, não cresce e tem um problema. Vai chegar uma hora que vai parar de pagar. Não tem como não pagar. Aí eles vão tirar de outro lugar, vão travar o sistema justamente por quê? Porque é um sistema que não se sustenta. Então você tem que entender isso. É um tipo de pirâmide, mas não pode falar demais, então alguém arruma problema para mim. E a CLT? A CLT é um sistema de segurança, de estabilidade que faz você ficar a sua vida inteira num nível. A faculdade, a escola, eles desenham você para você ter uma certa mentalidade. Que mentalidade? A mentalidade de ser apenas uma peça do sistema, um trabalhador. Nenhuma faculdade ensina você a ser empreendedor. Por isso que pessoas têm prosperado muito nesses dias, nessa geração, ensinando isso. Por isso que os maiores empreendedores do Brasil estão ensinando e tendo muito resultado com isso, as pessoas que estão aprendendo. Por quê? Porque não se aprende em outros lugares. Por mais que você seja filho de alguém que seja empresário, você não aprende a tocar uma empresa, você assiste a tocar uma empresa, e muitas das vezes essa empresa não é bem gerida, é isso que acontece. Ela não é bem gerida e esse é o problema que você enfrenta. Então você não, mesmo tendo um pai, mas a maioria não tem um pai empreendedor, você vem da escola, na igreja não ensina, seus amigos querem saber só de ganhar dinheiro para pagar as contas. O que acontece? Você vai se curvar para os braços da CLT. Vamos lá, população residente segundo o sexo e o grupo de idade. Olha o que está acontecendo. Aqui está falando sobre a natalidade, idade média da população, longevidade e outros temas. O que acontece? A população está ficando velha e isso aqui mostra que a pirâmide vai ter um problema. Quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ter menos arrecadação. Como que faz uma nação ficar velha? Menos força de trabalho sendo gerada. Então uma nação que tinha 10 filhos, depois foi para 8, depois foi para 6, depois foi para 5, para 4, para 3, para 2, para 1. E agora a média de filhos já não é 1 mais, é meio. Ou seja, tem que juntar 2 famílias para sair uma criança. Então, tendo uma média terrível dessa, já está cronometrado a gente tomar um colapso. Nos próximos 20 anos, essa tal do Isso Nunca Será o Suficiente, que é o INSS, vai ter um colapso generalizado, porque não estamos renovando a força de trabalho. Vai ter mais gente aposentada do que gente economicamente segurada, pagando para sustentar isso, porque as famílias não estão tendo filhos. Vocês estão entendendo ou não? A PEA, que é a população economicamente ativa, vai diminuir. Significa o quê? Que vai ter um colapso nessa pirâmide. Então, sabendo disso aqui, eu te falo, um banco X vai quebrar. O banco X que vai quebrar, você tem coragem de colocar dinheiro nele? Sim ou não? De maneira nenhuma. Quando um país começa a ter um despertar na empresarização, vocês vão escrever todo mundo esse código. Empresarização. Vamos lá. No passado, um pouco distante, quem detinha a informação, por exemplo, era a Igreja Católica. A igreja era o centro de todas as coisas, inclusive refutava a ciência e derrubava a ciência. Caras como Galileu Galilei eram repreendidos pelo conselho da Igreja Católica. E os caras falavam, você está errado e você tem que voltar atrás. Depois de 100 anos, perceberam que ele estava certo. Aí um papa de 100 anos depois fala, mano, é o seguinte, perdão, a igreja errou. Quem detinha a informação eram pequenos grupos, ok? Depois disso, a informação começou a ser democratizada. Nunca na história do mundo um bilionário para dar aula de graça para alguém. Isso nunca aconteceu. Nunca na história do mundo. Não tem relato, já procurei. Não existe. O mais que aconteceu são bilionários falando em suas confrarias para os seus sócios, o estilo de mastermind. Mas falar, esse tanto de gente rica abrindo a boca, esse tanto de gente não precisa de R$1 através do ensino, abrindo a boca pela necessidade de destravar esse povo. Essa é uma grande e surpreendente geração, então não tem como você escapar. As professoras das minhas escolas mandam sempre uma pergunta assim, você quer que eu ensino empreendedorismo, mas eu sou trabalhador aqui, eu sou CLT. Aí eu falo, primeiro você vai explicar o conceito e nós vamos rodar isso na prática. Mas eu quero que vocês prosperem e empreendam, porque eu quero contar essa história na escola. Na hora que um aluno der um checkmate em você que está ensinando isso, você fala, pois é, mas é nessa escola aqui que as professoras começam a prosperar e empreendem. Em outras escolas não existe. O que o seu pai está ensinando, o que o Marçal, que é o líder nesse momento, está ensinando, ele está colocando as pessoas para empreender. Então vamos lá.
Entre julho de 2021 e julho de 2022, o país registrou cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada. Trata-se de um recorde histórico. Apesar do alto índice de desemprego, a inflação persistentemente alta e uma taxa de juros fortemente contracionista. A fonte é Exame, está escrito aí, ó, exame.com. Que efeito que é esse aqui, ó? Esse efeito chama-se Marçal, Flávio Augusto, Wizard, esses caras todos que estão lutando, abrindo a mente das pessoas. Esse é um efeito da nossa confraria. Aí você fala, mas como? Os principais players do mercado hoje estão ensinando as pessoas a ganharem dinheiro do digital, na empresarização, e isso aconteceu o quê? Com acesso a essas informações e esse desbloquear, algo interessante está acontecendo. Há uma explosão de pedido de demissão voluntária. Qual que era a mentalidade no Brasil? Inclusive eu já tive essa mentalidade como trabalhador. Não saio daqui se você não der meu acerto. Então era normal que a pessoa se matasse a vida inteira dentro do negócio e ficasse lá refém até o dia de acontecer o acerto. Só que está acontecendo uma mudança de mentalidade no país. Qual que é a mudança? Não vou ficar mais nem um segundo aqui. Eu vou pedir perdendo o meu direito, porque eu prefiro o meu dever. Eu quero todo mundo escrevendo assim, ó. Eu prefiro o meu dever. O seu dever é prosperar. O seu dever é multiplicar capital, multiplicar talento. E você que fica preso nisso, eu sei que você fica, porque eu fiquei 13 anos. Vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, compartilha essa live aí. Vamos parar agora e vamos compartilhar a live. Vocês têm duas coisas na vida. Tem um transbordo, presta atenção nisso aqui, ó. Transbordo e tem um transbordo. O que é o transbordo? O transbordo é quando você vai fazer e você aborta. É como matar um bebê que já está dentro de você. Você está sendo abençoado, isso está mudando a sua mentalidade. Você fala, vou levar para os outros. Aí você comete um transbordo. É tipo aborto, transbordo. E o transbordo vai matar um monte de bebê. Como assim? Você está sendo tocado. Era só para você deixar o rio subir, o nível subir, e a água cai por cima, aconteceu o transbordo. Só que aí você faz o transbordo. Está quase subindo, você vai e fecha e fala, eu não vou abençoar ninguém, ninguém vai ser abençoado por mim. Não vai. Então, a live de hoje é como sair da CLT e começar a empreender. Se você entende o que eu estou falando, está aqui o livro, Nos Códigos do Milhão, Nos Códigos do Milhões. Nós vamos abrir agora um negócio chamado Brainstorm. Como é que você vai sair da CLT? Como é que você vai empreender? Como é que você vai vingar nesse projeto de milhão? Esse aqui é um projeto Meu Primeiro Milhão. E eu quero que todos vocês escrevam, eu sou PM1. Por que PM1? Projeto milhão, 1 é de primeiro. Depois você vai para o outro projeto, PM2, bater seu segundo. Depois você vai para o 3, depois você vai para o 4. Qual que é a minha intenção aqui? Te preparar, te desbloquear e colocar você numa proa. Entrou nessa proa, você vai bater esse negócio. Alguns de vocês vão bater esse ano, outros vão bater no ano que vem, outros em 2024. Os que demoram a vida inteira, que é preguiçoso, vai levar até 2030. Mas se bater... Ou melhor, se você não seguir, não vai bater nunca. Se você ficar na CLT, não vai bater nunca. É um dos códigos do milhão. Chama-se Brainstorm. Palavra no inglês chique, que lá na minha terra chama toró de parpite. Toró de palpite. O que é um brainstorm? É um toró de parpite, é uma chuva de ideias. Ou melhor, na tradução, chama-se tempestade de ideias. Por que é bom você estar em ambientes onde as pessoas provocam esse toró de parpite? Às vezes só vem ideia macho. O que é uma ideia macho? É uma ideia que pode estimular uma ideia fêmea, a fêmea germina e você vai para a ação. Tem muita gente que tem ideia macho. Às vezes eu paro para ouvir e falo, Jesus amado, por que essa pessoa só tem ideia macho? Qual que é a diferença da ideia macho com a fêmea? Ideia macho não frutifica, só a ideia fêmea. E é muito massa porque você percebe e fala, poxa, essa ideia realmente é macho. Então essa ideia macho, ela precisa encontrar a ideia fêmea para que isso seja germinado. E aí depois você vai escrever, só as fêmeas prosperam, multiplicam, todos prosperam, só as fêmeas multiplicam. Então tem que pôr uma semente, para quem nunca ouviu a expressão, a terra é fêmea, a empresa é fêmea, a aplicação é fêmea, a mulher é fêmea. Então Deus quando desenhou, deixou o ar de multiplicação dentro da fêmea. A mentalidade também é fêmea, precisa de ideia. Quando você começa a entender o que é essa fêmea multiplicar, você vai investir o que você tem. Por que a aula é de brainstorm? Quem aplica brainstorm não gosta de opinião dos outros. Porque para participar de um brainstorm,
a pessoa precisa estar comprometida com a mesma coisa que você. Qual que é o seu problema? Você vive ouvindo pessoas que não têm responsabilidade com a vida que você está querendo, nem com a vida que você já está levando. O que a gente tem que aprender sobre brainstorm? O brainstorm é para você explodir novas frentes. Pablo, eu preciso de uma ideia para um negócio. Faça um brainstorm. Junte com pessoas que conhecem do que você está fazendo e comece a ser criativo. Qual o segredo do brainstorm? Ser ridículo. Como assim, Pablo? Você precisa de 3 drives mentais para soltar sua criatividade. Ser ridículo, infantil e divertido. Pablo, como que eu vou mudar minha realidade? Ninguém mudou a realidade parado, vai ter que ser no percurso, andando. No percurso, achou a pessoa, conecta. Achou a pessoa, conectou, vai mudar as ideias de novo. Pablo, e como ter novas ideias? Conectando em novos caminhos, novas pessoas. Aí as pessoas veem as ideias veem as ações veem os resultados. O que nós temos que fazer? Então nós precisamos de criatividade. Essa criatividade vai abrir novas frentes. Por que você faz o que você faz o tempo inteiro e que te dá baixo resultado? É porque você não explodiu em criatividade. Você não juntou com pessoas que querem elevar o nível. O seu problema, você, por exemplo, que não fez o grupo de transbordo. Não ter feito o grupo de transbordo fez você ficar no mesmo resultado. Porque você está ouvindo e você é um PTR. Um PTR, anota todo mundo essa expressão, significa ponto de terminação de rede. Eu sou um roteador, estou mandando informação para você. Você tinha que ser um roteador que roteia e potencializa essa informação e tinha que estar entregando para mais gente. Só que aí você escolheu ser um PTR, um ponto de terminação de rede. Ou seja, o que adianta falar com você? Além de você não praticar, você não libera o fluir para outras pessoas. E por ser um PTR, algo poderoso está acontecendo na sua vida. Ao invés de ser um rio, virou uma represa. Não vai prosperar. Esse é o problema. E aqui, ó, o Brasil deve ganhar 100 mil novos milionários até 2025, diz consultoria britânica. Como é que os britânicos sabem disso aqui e os brasileiros não? Essa é uma pergunta. Isso aqui é real. Eu quero saber se você vai fazer parte desse grupo, que é outra pergunta. Quem vai bater esse milhão e vai configurar esse quadro até 2025? Escreve assim, ó. Eu sou PM1. Vamos lá. PM1. Escreve, eu sou PM1. O que é esse PM1? É o seu projeto de milhão 1. PM1 significa meu projeto do meu primeiro milhão. Escreve todo mundo, eu sou PM1, estou vendo todo mundo aí. O que é a minha promessa com vocês? Eu não vou arredar o pé, eu vou continuar ensinando e eu vou mostrar para vocês o valor de ter um clube, tipo um clube de pessoas que querem prosperar. Um clube onde você só vai sair depois que você bater esse negócio. E eu só vou arredar, meu compromisso é esse. Eu só arredo quando o último desistir ou bater. Porque tem gente que vai estar no clube e vai falar, eu não quero, então desiste. Desistiu? Quando o último desistir e o último bater, eu encerro o programa. Acabou. Agora, da minha parte, eu não vou arregar. Se você quiser arregar, é problema seu. Eu fico até depois do fim. Quem não sabe o que significa até depois do fim, é o seguinte. Eu, Pablo Marçal, quando falo estou junto até depois do fim, tem um problema. Na vida eu vou passar até concluir isso aí. Depois do fim é depois da morte. Se você entender a ciência do dinheiro, você vai entender que lá na CLT te pagam 10 vezes menos do que você se pagaria sendo empreendedor na mesma coisa. 10 vezes. 10 vezes. Se você é um investidor, você tem que saber que a escala é um pouquinho maior. Então onde está o segredo das coisas? Descobrir o que está por trás dos bastidores. E vocês estão colocando, eu sou PM1, eu sou PM1, eu sou PM1. Conta comigo. Só se você arregar, porque eu não vou. Eu quero que você tenha esse senso. Eu quero que você esteja envolvido em experiência. Eu quero que você esteja colocado com a gente em frequência. Quando eu falei para você, vai fazer um brainstorm, não é com seus amigos que não acreditam, é com pessoas que já estão na rota do que você está buscando. O que é o problema de você que não acredita? Você que não acredita fechou a energia. Não transmite e nem recepciona. E é duro para você me ouvir. Que eu estou falando para você destravar, para treinar seu cérebro, para recepcionar essa frequência de riqueza. E você fecha o coração, trava o cérebro e não consegue hipótese nenhuma. Esse é o grande problema que você tem. Só que como você é PM1, você está no projeto do seu milhão número 1, ou seja, do primeiro milhão que vai entrar na sua vida, né? Você precisa começar a acreditar. E para começar a acreditar, você vai ter que mudar algumas coisinhas na sua cabeça. Você vai abrir na página 153. Por que às vezes você acha que é difícil fazer 30 mil por mês? Porque você nunca conviveu com gente que faz 30 mil por dia. Aí você acha que é difícil fazer 30? Você acha que é difícil fazer? Ei, vocês estão presencialmente aqui, acha que é difícil fazer 30 mil por mês? Levanta a mão. Não? E 30 mil por dia? Já é mais diferente, né?
e 1 milhão por dia. É um pouquinho difícil, né? Então, eu ganhava R$525. Meus negócios todos juntos fazem R$1 milhão por dia. E aí? Eu ganhava 500. Se você falasse esse papo, eu ia te xingar tudo. Eu falava, você é um mentiroso. Eu entendo, eu tava lá também. Tava pior que um monte de gente tá vestindo agora. R$525. Meu primeiro salário na CLT aos 16 anos era R$240. Eu lembro que quando eu fui pegar meu primeiro salário, o cara que trabalhava na mesma função que eu ganhava 360, eles olharam pra mim com cara de bobo e meteram 240. E o cara que saiu falou, você é doido, pede pra arrumar lá. Eu falei, não tô nem aí, velho, eu quero aprender. E eu lembro da indignação dele de ver que eu não me importava com o dinheiro. Eu queria aprender, eu queria estar ocupado. E nunca importei. Sabe o que é o negócio? O negócio é que se isso vier primeiro, a maioria das pessoas pensam nisso primeiro, você vai se lascar. Pá, mas como você chegou num negócio desse nível, fazer R$1 milhão por dia? Para quem não sabe, fazer R$1 milhão por dia dá um pouco mais de 360 milhões de reais no final do ano de faturamento. Todos os meus empreendimentos imobiliários, todas as minhas ações investidas, todos os faturamentos de todas as minhas empresas, com tranquilidade, ultrapassam R$1 milhão por dia. Aí você fala, como? Multiplicação de talento. Anote isso aí. Eu lembro um dia, a Carol está aqui no camarim. Eu lembro um dia que eu chamei a Carol e falei, vamos escrever o que a gente quer para o próximo ano. E eu falei, eu quero ter uma renda de 50 mil por mês. A minha esposa riu de mim. Aí eu olhei para ela e falei, ah é? Você não está acreditando não? Só porque você riu igual a Sara, que é a esposa de Abraão, eu vou colocar 100 mil. Aí ela deu uma gargalhada, porque ela tipo, que dia que você vai fazer isso? Pasme. Ela não acreditava nem nos 50. Em menos de um ano eu estava ganhando 150, 180, 200 mil. Aí você fala, como é que é? Só pôr lá no papel aí? Não, tem que criar energia. Eu entrei no clube certo, eu comecei a investir em gente certa, eu comecei a transformar minha realidade, eu comecei a testar, eu deixei o dinheiro de lado e foquei no aprendizado e no destrave. No desaprendizado, no desbloqueio, no destrave, no desapego. Vamos anotar essa sequência de ideia aqui que eu vou esfregar isso na sua cara com carinho. Aqui, ó. Eu quero que você tenha que fazer isso aqui, ó. Desaprender. É a primeira coisa que tem que fazer. Depois, desapegar. Desbloquear. Desbloquear. Que é a mesma coisa de destravar. Desaprender. Se não desaprender, não aprende algo novo. Se não desapegar, vai ficar preso em CLT, em mágoa, em passado, em lugar onde você já tinha que ter mudado há 10 anos atrás. Desbloquear. A arte de prosperar está no seu nível de desbloqueio. Então esse destravar, esse desbloquear, esse desapegar, esse desaprender, esse DDD. Se você quiser ligar para o futuro e falar com a riqueza, vai ter que usar o DDD. DDD. Desaprender, desapegar e desbloquear. Pois o DDD? Pois, vai acessar. Porque se você é desapegado, lógico que você vai ter que aprender e avançar e vai ter que conectar com gente nova. Se você é desbloqueado, você vai perceber que na próxima vez que você entrar no desafio, vai mostrar um bloqueio. Você vai também querer desbloquear isso. E se você falar, quero aprender algo novo, não cabe 2 assuntos no mesmo espaço cerebral. O que é isso? Esse DDD. Desaprender libera espaço na máquina para aprender algo novo. Desapegar, eu solto o bom para viver o ótimo, para viver o extraordinário. Todo mundo escrevendo assim, ó. O bom é inimigo do extraordinário. O bom é inimigo do extraordinário. Vários de vocês estão conectados no bom e seguram ele com toda a força. Você quer desapegar? Desapega da CLT. Pablo, me ajuda. Alguém escreve aí, me ajuda a desapegar da CLT. Eu posso fazer o exercício com vocês. Esse DDD vai te conectar com a riqueza. Eu não conheço um que não fez aqueles 3 ali. DDD significa, deixa eu ver, eu fui da operadora, eu acho que eu vou lembrar, descagem direta longa distância. É uma descagem direta à distância, de longa distância. Tem as áreas conurbadas nas cidades e uma cidade do lado da outra, a não sei que seja limite territorial de um estado. Se você não usar o DDD, você não fala com essa cidade. Esse DDD é o seguinte, você pode ter um número que eu estou te passando, mas se você não usar o DDD que antecede o número, para ser discado, você não vai completar a chamada. Então você quer mesmo explodir? Quero. Você vai ter que no seu projeto PM1, no seu PM1, você vai ter que fazer uma lista de coisas que você vai ter que desaprender. Pablo, nos ensina alguma coisa que eu tenho que desaprender. Vou fazer uma tela para cada um. Vamos pegar coisas para desaprender. Ó. Desaprender. Desaprender. Como que eu vou desaprender? Primeira coisa, tem que desaprender um negócio chamado controle financeiro. Quê? Sim.
Por que eu tenho que desaprender o controle financeiro? Porque ele mais gera escassez do que aumenta a riqueza. Aí eu tenho que converter o controle financeiro para a administração de riqueza. Administração de riqueza. Quando eu faço esse negócio, o que vai acontecer? Eu tenho que criar uma lista. Então eu vou te dar uma tarefa. A tarefa é fazer a lista de pelo menos 12 coisas que você tem que desaprender. Então vou te mostrar uma coisa que você tem que desaprender. Viver de uma renda. Vou anotar lá. Viver de uma renda. Se você não desaprender disso, significa que você vai ocupar todas as suas 180 horas ou 220 horas de trabalho mensal. Você, se não desaprender a ter uma única renda, você vai depender disso. Isso vai matar você e vai sufocar todo o seu tempo. Única renda. O que é uma única? A outra coisa que você tem que desaprender, quer dizer. Você precisa desaprender de fazer as coisas sozinho. Fazer sozinho. Desaprendeu fazer sozinho. Logo você vai sozinho. O que vai acontecer com você? Você vai ter que investir energia para se relacionar com pessoas. Então no primeiro D do DDD, para você ligar a descagem direta a longa distância, você vai precisar desaprender pelo menos 3 coisas básicas. Te dei 3, eu te sugiro que você coloque, pelo menos agora, mais 9 coisas. Então essa é uma atividade de hoje. E eu quero que você chame no seu grupo de transbordo e fale: a aula com o homem hoje foi sobre desaprender. E eu quero que vocês façam essa tarefa. Hoje no MEDP um cara deu um testemunho que o líder do grupo de transbordo passou para ele gravar um vídeo, fazer um negócio, o cara não queria, ele fez, já começou a destravar. Aí veio no MEDP, o está doido. Por quê? Porque ele começou a seguir. Não tem como, assim como 2 matérias não ocupam o mesmo espaço, 2 conhecimentos equivalentes não ocupam o mesmo lugar no seu cérebro. Eles entram em conflito. E eu te falo, 2 pensamentos em conflito, um vai ganhar. Alguém sabe qual que é? O negativo. Porque o viés cognitivo do cérebro é negativo. Seu cérebro é como um carro de corrida desalinhado para a esquerda. Você tira a mão do volante, ele vai puxar para a esquerda. O esquerdo é o lado do tolo, diz a Bíblia, que é o lado da racionalização de tudo. Então 3 coisas que eu já comecei. Você vai fazer a 4ª, você vai fazer a 5ª, a 6ª, a 7ª até o 12. Coisas que você precisa de desaprender. Depois de desaprender, o que nós vamos fazer? Nós iremos fazer a tela do desapego. Vou te mostrar o desapego que pode mudar a sua vida. Ó. Desapego. O desapego vai te pegar bem aqui, ó. Amizades. Amizades que não têm feito você prosperar, você vai ter que desapegar delas. Amizades que estão contra você. Você começa a falar na internet: ah, virou blogueiro, ah, virou coach, ah, virou não sei o quê. Alô, parceria, você acaba de entrar na lista premiada do desapego. E a partir de agora, se você não aprender a correr, você não anda mais do meu lado. Isso é o desapego. Pablo, um outro desapego: cidade, bairro onde você mora. Ah, Pablo, você já quer que eu mude aqui? Não é que eu quero, é porque você vai insistir em mudar num ambiente onde a energia é muito ruim e vai dar problema. Talvez é seu bairro, a cidade ou outros lugares que você frequenta onde não tem o que você está procurando. Rapa fora. Pablo, o que é outro desapego? Até hoje você mora na casa dos seus pais, meu Deus do céu. Até hoje você está preso nesse diploma. Vou colocar aqui para irritar alguns, tá? Vamos lá. Diploma. Faça aí uma lista com 12. Lista dos seus desapegos. Lista das suas manias. Lista de coisas que você precisa soltar. Vários de vocês precisam de desapego. Eu vou passar uma tarefa agora exclusiva para desapego. Fazer uma lista de tudo que está na sua casa que não é usado e dar um fim nisso. Dica que eu te dou: vá com um caderno anotando e com o celular com a câmera aberta. Vou fazer como se fosse aqui na minha casa, ó. Vou fazer como se fosse na minha casa. Abre um grupo e faz assim, ó. Você vai tirar uma foto, tira a foto assim, ó. A mesinha, vender essa mesinha. Esse tapete aqui não tem preço, nem R$1 milhão eu vendo ele. Foi o tapete que eu tive uma experiência com Jesus nele, assustadora, e ele me acompanha. Ele é um memorial. Não sou místico, isso não vai mudar minha sorte nem nada. Mas foi um lugar que eu carrego. Foi o primeiro tapete da minha casa, depois que eu casei. Então, não é nem um apreço, ele é um memorial para mim. Então, não vou vender. Esse sofá também não vendo, esse painel eu não vendo. Deixa eu ver se tem alguma coisa parada aqui. Esse move aqui também não. Esse livro aqui eu vendo, tá parado. Aí eu pego, olha aqui, o livro do MEDP. Vou vender esse livro. Aí você põe uma lista para vender. Não conseguiu vender? Doe. É por isso que é pobre a vida inteira. Você emociona e quer comprar um trem sem pesquisar. Pergunta para quem entende. Eu vou montar um restaurante agora. Aí lá vem os caras. Cadê o orçamento do restaurante? R$1 milhão. Esse é louco demais. Vamos caçar, não vou abrir o restaurante enquanto vocês não acharem o restaurante quebrando ou quebrado. Vou comprar a cozinha industrial todinha, vou comprar as mesas, vou comprar tudo. Por quê? Porque esse é o jogo. As pessoas não entendem o jogo. Ao invés de gastar R$1 milhão, eu vou gastar R$300 mil.
E ninguém entende por que eu sei jogar de jeito. Cansei, cara. É o desapego de ser otário, deixar de ser otário em tudo na vida. Então, tem um monte de gente que não entende fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai vender esses treinos na sua casa só para você falar assim, aqui nunca mais vai ter energia parada. Eu quero todo mundo escrevendo assim, ó, chega de energia parada. Chega de energia parada. E aí o que acontece? Você vai listar as coisas que estão te bloqueando, tipo escassez. E se não desbloquear a escassez, eu posso falar 100 anos na sua cabeça que você não vai prosperar, porque ela não deixa. Você acaba de falar, ela infla e espreme na parede o que você acabou de aprender. Complicado isso aí. Pablo, qual outro bloqueio? Vou falar 3 bloqueios aqui, depois você vai aprendendo mais sobre bloqueio. Primeiro bloqueio poderoso, escassez. O outro, merecimento. Vários de vocês acham que não merece. Merecimento. O outro é medo de errar. Sempre tem alguém na sua cabeça te vigiando. Se você não desbloquear de pequenas coisas como essas, também não prospera. Pablo, você acabou de me ensinar o DDD. Escreve aí. Eu vou usar o DDD. Todo mundo escrevendo, eu vou usar o DDD. Olha aqui o DDD. Desaprender, desapegar e desbloquear. Isso aqui vai ter uma mente higienizada. Isso aqui você vai alocar recurso e energia nas coisas corretas. Com isso aqui, você vai ter energia suficiente para você começar a tracionar e alavancar seus negócios. Aí, eu te dei aqui, ó, fazendo um review. No desaprender, desaprende controle financeiro e instala administração de riqueza. Sai desse negócio de uma única renda e vai para 3 rendas. Fazer sozinho, vai fazer de 2 ou 3. Já te dando a solução. Aí continua preenchendo essa lista de 12. Desapego, a amizade. Que amizade? Ai, meu amigo de infância. Amigo de infância é da infância. Deixa esse povo lá, gente. Cresce. Senão você não vai prosperar, porque você fica carregando esse povo. Ah, mas eu vou abandonar? As pessoas têm alça de mochila? As pessoas, elas foram feitas por Deus para um carregar o outro nas costas? Só põe menino nas costas quando ele é pequeno. Os grandes você já não põe mais. Já ficou grande, fala, casca, bora. Começa a tocar o terror na terra aí. Não vai subir no meu lombo mais não. Fora menino pequeno é ninguém. Não tem essa possibilidade. Então, desapego com bairro, cidade. Eu não vou falar mais coisas aqui abertas, que um monte de gente vai me xingar aí. Mas tem certas coisas que mexem com a sua padronagem emocional que estão impedindo você de prosperar. Você sabe o que eu estou falando. Ah, eu vivo na casa da minha mãe. Vaza. Você é menino pequeno, mas sai daí. Diploma ou um bom emprego. Ô, merda que o cara cai. O bom emprego. A geração passada só queria que você estudasse e trabalhasse no Banco do Brasil. Década de 90, quem era funcionário do Banco do Brasil, meu Deus do céu, era assim, a pessoa mais poderosa do mundo. Hoje é quem tem liberdade que é o mais poderoso do mundo. Desbloqueio, de escassez, merecimento, medo de errar. Se você, por exemplo, tem problema de autoimagem, que é mais um desbloqueio, você nunca vai se enxergar do jeito que você deveria se enxergar, logo você não vai ter o resultado que você deseja. Não vai, acabou. Então qual que é a minha luta com você? A minha luta é que você prospere e tenha o coração correto com as coisas de Deus, com as coisas do alto, para você ensinar pessoas. Se pessoas estiverem aprendendo com você, eu concluí minha missão. Eu já estou, sei lá, nem te falar qual palavra. Um tanto de gente que é transformado, um tanto de gente que enriquece, um tanto de gente que tem produto, um tanto de gente que escreveu livro, um tanto de gente. Sabe o que eu penso? Esse povo que me segue podia fazer a mesma coisa. Para parar de vir esse tanto de gente falando que foi mudado por mim. Tinha que ser mudado por você. É muita pressão para uma pessoa só. Eu acho não, tenho certeza que os filhos de Deus se manifestando, não vai sobrar só para um não, aí nós vamos alcançar muito mais gente. Não dá, eu não consigo alcançar esse tanto de gente que você imagina. Apesar de 10 milhões de pessoas me assistirem todos os meses. Mas imagina você crescendo, vários de vocês, vários generais do reino se levantando. Esse é meu sonho. Fazendo tarefa, desapegando, desbloqueando, e lançando livro e alcançando gente. Ninguém vai parar esse movimento. Então você tem que ter uma carga de instrução. Você tem que tomar um alto impacto de desbloqueio e você tem que seguir num caminho. Vamos pegar essas 3 coisas? Presta atenção. Instrução, desbloqueio e caminho. Anota essas 3 coisas. Vou colocar aqui para você, ó. Você não vai esquecer disso nunca mais. 3 coisas que você precisa. O PM1 precisa de 3 coisas. Instrução. Estou cobrando alguma coisa para dar instrução? De maneira nenhuma. O livro eu estou lendo praticamente de graça. Praticamente não, de graça, porque eu estou passando capítulo por capítulo. 2, tem que passar pelo desbloqueio. Vou te mostrar aqui, você vai entender e você vai abrir essa cabeça sua. Desbloqueio. Desbloqueio. Depois do desbloqueio, o que está rolando? O caminho, experiência, andar em clube. Olha aqui, ó, caminho. Talvez vocês nunca ouviram e não tiveram instruções tão densas como essa. Vocês estão pegando a instrução correta. Pablo, se eu for só com essa instrução consigo, pouquíssimos conseguem.
Porque várias coisas estão bloqueadas dentro de você. O que você vai fazer? Você vai desbloquear esse negócio no dia 25. Instrução, vocês deram nota 10. Desbloqueio, eu prometo, você vai ficar com a cabeça bamba depois desse dia. Eu vou vir com toda a pressão que você nunca viu. E depois disso, um caminho a seguir. Vou te explicar que você tem que andar com alguém. Você tem que achar alguém que você vai falar assim, eu estou fechado com você. Você tem que estar inserido numa comunidade. Por quê? Porque a instrução pode até te libertar, mas se você não usar, pode te escravizar. O desbloqueio pode mudar completamente sua realidade. Só que pode acontecer de você achar que algo vai acontecer magicamente. Não vai. O segredo do processo é tudo. O caminho é você renunciar a certas coisas que não fazem sentido. O caminho é você estar instruindo, transbordando. E o seu resultado vai curar um monte de gente oprimida. Só que aí no caminho vai vir muita crítica. Você vai resistir? Os que não resistirem estão fora do projeto. Pronto. Ah, Pablo, eu vou ficar com aqueles amigos ali. Eles não me contribuem com nada, mas eu não vou abrir mão deles. Anota aí. Você abriu mão do projeto. Pronto. Eu não vou falar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você que fala. Eu vou te dar instrução. Se seguir, isso aqui vai mais rápido. Então o que eu quero que vocês entendam? Esse é o tempo de prosperar. Eu estou sangue nos olhos com esse negócio. Estou sangue nos olhos. Depois que passar essa semana no caminho, eu vou te falar assim, vocês viram tanto que é fácil fazer uma venda? Vimos. Ninguém vai vender nada meu. Agora eu vou te estimular. Vamos criar seu produto. Vocês viram tanto que é fácil fazer isso aqui? Então bora fazer o seu. Você gosta de assistir palestra? Gosta. Então vou te ensinar a dar palestra, caramba. Senão você não vai fazer seu movimento. Você viu aqui tanto que é massa, esse tanto de gente me assistindo no Instagram, no YouTube? Vou te ensinar seu movimento, porque eu comecei as lives com 2 pessoas assistindo. E um me criticou no final da live, falando assim, você não é famoso não, para com isso aí. Um dos melhores amigos que eu tenho, ao invés de dar os parabéns, de eu estar ajudando, termina a live, ele me liga e fala, sai daí, você não é famoso, você é brega, tá fazendo. E hoje é uma das coisas mais divertidas que eu curto fazer, das coisas que mais me dá recompensa humana e eterna, é fazer o que ele falou para eu parar de fazer. Quem era o amigo? Aquele que na lista do desapego eu coloquei ele. Esse vai ficar para trás. Mas ele era seu melhor amigo daquela fase. Tem um melhor amigo que nunca me abandona, que é Deus. Esse eu nunca vou desapegar dele. O que nós vamos aprender hoje? Você vai fazer essas tarefas que eu te passei e você vai prosperar muito só de fazer essas tarefas. Isso já vai mudar a sua posição. E por mudar a sua posição, cabum! Ninguém te segura. Vou dar um código para vocês. Cuidado com tudo que começa com F. Dá um código aqui, ó. Você vai anotar no caderninho assim, ó. Férias, feriado, fim de semana, festinha, o que mais? Folga. Aí você fala, mano, é o que eu mais quero. Deixa eu te falar, o que você mais tem que querer, o que você tem que fazer? Vocês precisam entender a manipulação mental que aconteceu. Senta aqui no sofá da Hebe Camargo aqui, meu amigo. Senta aqui. Tá aqui o mais escasso que eu conheci e depois o mais próspero que eu vi. Saindo de um ponto negativo na escassez, indo para um ponto monstruoso de prosperidade. Aqui no sofá da Hebe Camargo, o que foi a coisa mais difícil? Nésio Monteiro, todo mundo, como é que chama o seu Instagram? Ah, não tem Instagram repetido do Nésio, é @Nésio Monteiro, vocês vão seguir ele no Instagram. Conta pra mim aqui no sofá da Hebe aqui, como que foi difícil deixar essa desgraça da escassez? Eu me lembro a primeira vez que eu fui no Coco Bambu, amigo, pra destravar isso. Deu vontade de chorar, minha Jéssica chorou, eu não saí por causa da necessidade de aprovação. Ó, só um pouquinho, quem tá colocando em férias, feriado, folga, fim de semana, festinha, fiado, escreve tudo com F, é tudo feiura que você fica desejando trocar a sua vida, seu governo por essas coisas. Meus meninos falam direto assim, quanto que a gente vai sair de férias? A gente vive de férias, mano. Quanto que dá? Pelo amor de Deus, me ajuda. Como que conversa é essa? É natural que eles fiquem pensando nisso o tempo inteiro. Vai. E eu me lembro que eu coloquei em prática e falei assim, cara, eu não aguento mais viver essa vida de escassez, viver essa vida de... Parece que um mentiroso. Que eu senti que eu precisava mudar isso. E quando eu trouxe a consciência, eu aprendi que eu nem sabia o que era escassez, não sabia que existia. E quando eu entendi que existia a escassez, eu falei, eu vou gerar mudança. E aí é um processo de destravar diariamente, que você tem que se esforçar a fazer tudo aquilo que o dinheiro governar você e você governar sobre o dinheiro. E são níveis que você vai alcançando. Então todos os dias, você se depara com coisas que você precisa vencer, em níveis diferentes. E eu me lembro que há 5 anos atrás, eu não tinha coragem de gastar R$100 de jantar de casamento com a minha esposa. E você fala, nossa, mas isso é demais. É demais às vezes para você, mas para mim aquilo era uma realidade. E eu falei, eu vou fazer diferente. E aí o primeiro destravar que eu fui, o primeiro restaurante que eu falei, eu vou decidir o que eu vou comer, foi no Coco Bambu. E aí eu me lembro do dia do destravar, eu sentado
E a Jéssica do meu lado, quando a gente olhou o preço, a lágrima dela escorria, falou, não vou comer aqui não. E a família toda junto, eu falei assim, não, nós vamos comer aqui. E ela, eu não tenho como é que nós vamos pagar isso? Eu falei, vamos fazer, nós vamos viver se destravar. E de fato, de colocar essas coisas em prática, a gente vive se destravar diariamente. E por isso que a gente vem destravando todos os dias. O que foi a principal coisa que você aprendeu, Nes? Assim, o Nes já foi meu aluno, o Nes igual um monte de gente, ficar assistindo palestras, cansou do gratuito e falou, mano, eu vou entrar nesses cursos desse maluco, começou a mudar a mente. Depois ele falou, mano, eu quero andar nesse clube. O que foi o principal aprendizado, assim, que você falou, mano, depois que eu ouvi isso, ou essas 2 ou 3 coisas, esse trem explodiu minha cabeça? O principal aprendizado é coração ensinável. O principal aprendizado é que nada é impossível, nada. Eu me lembro que todas as vezes que eu colocava para fazer algo que eu achava que era impossível, o Pablo sempre falava assim, não, isso aí sempre tem uma solução. Ser resolvedor de problema, resolver as coisas rápido, ser eficiente. Todas essas coisas era algo que eu não tinha na minha vida. Eu era um cara procrastinador. Eu era um cara que sempre, em todas as tarefas que eu fazia, eu procrastinava muito. Às vezes eu me colocava à disposição de fazer algo e eu não fazia. Eu só falava que fazia. É igual a pessoa, você que está aí às vezes assistindo essa live, você fala, eu quero emagrecer. E aí você fala, para emagrecer eu preciso fazer o quê? Ah, eu vou começar a ir na academia. Aí você fala, vou começar a ir na academia. Que dia? Você fala, segunda-feira. Nunca põe uma data, é segunda-feira de 2035. Mas não põe uma data de fato para ir lá e executar. E uma das coisas que eu aprendi foi executar rápido, mudança de drive. A gente foi agora para os Estados Unidos, a gente estava esquiando e nesse processo ali de esquiar, eu nunca tinha esquiado, nunca tinha ido na neve, foi a primeira vez. E aí a gente na neve, eu aprendi, o Pablo ensinou a ficar em pé e a frear no esqui. E a gente ficava em pé e freava, em pé e freava. E quando a gente aprendeu a frear, quando eu aprendi a frear, ele falou o seguinte, você já tá bom já para descer. E no esqui, para quem já desceu sabe, tem a pista verde, a pista vermelha, a azul, que já é de profissional, e a black e a double black, que é a mais difícil, ela é assim, ó, desce assim. E ele falou, você já tá pronto para descer. Eu achei que eu ia para verde, que era a próxima da pista de iniciante, você vai para verde, depois vai passando de fase. Não, ele já me levou direto na azul. E quando ele levou na azul, e eu lembro que a gente foi descer, quando nós estávamos descendo, que eu via aquela montanha lá em cima, eu falei, eu vou morrer. Eu falei, eu vou morrer, se eu descer isso aqui eu vou morrer. E eu entrei em pânico, num pânico, eu falei assim, cara, como que eu vou resolver isso? E aí o Pablo falou, você precisa instalar um drive. Qual que é o drive que você vai instalar? Ele falou o seguinte, a montanha mexe? Aí eu falei assim, não, a montanha não mexe. Ele falou, se a montanha não mexe, quem mexe? Eu falei, eu mexo, eu que estou descendo, então eu que estou em movimento. Ele falou, se você sabe frear, qual que é o problema de descer? Se a montanha não mexe, você sabe frear, é só eu frear, sim ou não? Aí naquele momento, só de ter mudado esse drive, só de ter mudado essa chave na minha cabeça, aquele medo, aquele desespero, aquele pavor, ele já acabou naquele momento. Eu ainda continuei com medo, porque eu não tinha testado ainda, mas eu falei, ele tá certo. Se eu descer 1 metro e frear, mais 1 metro e frear, eu chego lá embaixo. Vou demorar muito para chegar, mas eu chego. E eu fiz isso. Eu comecei a descer 1 metro, freava. 1 metro, freava. 1 metro, freava. Só que eu fui pegando confiança. Aí eu fui 2 metros, 3 metros, 4 metros. Quando deu do meio da pista para frente, eu já estava esquiando, já mais ou menos, já estava descendo. O que aconteceu? Com 3 dias, nós descemos o maior pico das Américas, 13 mil pés. Nós descemos a montanha de 13 mil pés, que é metade do Everest. Aí você fala, uau, que doideira que é essa? Tem gente que treina há 8 anos e nunca conseguiu descer essa descida. Por quê? Mentalidade. Então, uma das coisas mais doidas que eu vivi, de fato, que eu aprendi, é que tudo é possível quando você tem uma mentalidade forte. Tudo é possível quando a sua mente chega e você sabe governar seus pensamentos, seus medos, e entende que você precisa romper eles todos os dias. Isso muda totalmente. E quando você entende isso, nada te para. Não existe nada que te para. Tudo que nós vamos fazer, todas as coisas que a gente vai fazer, a gente aprende muito rápido. Então todo mundo fica de cara. Às vezes fica lá, o cara vai acompanha a gente lá no Instagram e ele fala, mano, vocês parecem que não é desse mundo. Eu falo, é só aqui, ó. É só você treinar a sua mentalidade. Eu era um bosta também.
eu era um bosta, eu não fazia nada, eu não praticava esporte, eu não fazia nada. Porque sempre um procrastinador. E à medida que eu mudei essa ambiência, eu comecei a andar com gente que queria fazer as coisas acontecerem. Mudou total. E aí, depois que eu entendi isso, eu comecei a praticar isso, a treinar. Você treina o seu cérebro para isso. E eu comecei a praticar. E todas as coisas que a gente vem fazendo, uma das coisas que você precisa entender, você precisa sempre ter um mentor. Em tudo. Em todas as coisas que nós vamos fazer, eu tenho um mentor. Por quê? Porque acelera o tempo. Você consegue acelerar o tempo tendo um mentor. Aí você fala, mas em tudo mesmo, Dez? Em tudo. A gente tinha a maior oficina de luxo do Brasil, aqui em Alphaville. E aí tinha uma mesa de sinuca lá. E a gente estava ali naquela mesa de sinuca. Eu fui inaugurar a mesa com algumas pessoas, com sócios. E aí a gente foi jogar sinuca. Rapaz, mas eu tomei um baile de 7-0 de um dos sócios. Foi muito ruim. E aí tava explicado, não jogava sinuca. Minha mãe falava que era do demônio. Era da crente, né? Que esse cara crente falava que sinuca era do demônio. Eu nunca tinha jogado sinuca, eu não podia jogar sinuca. Então era muito ruim. Mas por eu ter a mentalidade de não aceitar ficar fraco ou ruim, não ser o pior da mesa, eu falei assim, eu vou treinar isso aqui. E aí eu peguei e falei pro meu analista, ó, arruma um negócio, um curso de sinuca. Ele me mandou uns, eu descobri um tal de Baianinho de Mauá. Quem conhece aí? Descobri um tal daquele Baianinho de Mauá, comprei o curso dele na internet e eu vou te falar, não dá para aprender sinuca na internet. Uma das coisas que não dá é o tal da sinuca. Eu peguei e falei, aí eu não aprendi, comprei o curso, não aprendi, eu comprei um outro, veio um negócio escrito com matemática, umas fórmulas, eu falei, ixi, não vai aprender não. Ao contratei um professor presencial. E aí eu me lembro que eu fiz 6 aulas. Dessas 6 aulas, depois eu fui jogar com um dos sócios, eu fiz 7-1 no sócio. E aí nesse cara que tinha ganhado. Aí você olha e fala assim, mas como que é isso? Acelerador do tempo. E você acha que é em coisa pouca? Não é. É em tudo. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos um mentor para acelerar. Por quê? Porque você gasta menos tempo, menos energia e você sai muito na frente. A otimização. Então, eu mudo a mentalidade e exerço na prática. Ó, alô, escreve todo mundo aí, ó. Eu só arredo daqui depois de bater 1 milhão. Acabou a conversa. Tem como bater? Você que bateu aí, meu amigo? Tem como bater multimilhões, né? Depende de quê? Só de mim mesmo. E depende de você mesmo fazer o quê? Mudar a ambiência. Mudar a ambiência. ambiência. Com gente. Conectar com gente. Ter atitude. Fazer o que precisa ser feito. Ter um mentor. Ter um mentor. Várias coisas. Ó, eu fui mentor do Nésio. O Nésio é mentor de um monte de gente. E o que a gente faz? Reproduz isso para as pessoas serem... não inspirações, mas darem direções. Anota aí, inspiração versus direção. O que nós precisamos buscar não são pessoas para inspirar. Já tem gente demais inspiracional. Ah, eu preciso de alguém motivacional. Não precisa. Ah, eu preciso de quê? Gente direcional. É por aqui, ó. Acabou que tá indo. Oh, é ali, ó. Só pega o caminho aqui, ó. Aqui, ó. Fala assim, preciso de direção. Tamo junto até depois do fim. Assim como eu te falei, de todo esse processo de transformação, às vezes você olha aí e acha que é uma coisa impossível de acontecer. Eu vou te falar, eu seria um dos caras mais improváveis para viver o que eu estou vivendo hoje. Se você seguir as instruções, se você mudar a sua ambiência, novos ambientes, elas vão te gerar novas ideias. E às vezes você olha hoje e fala, mas eu não tenho ideia. Tá aqui o passo a passo para você seguir. Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias vão te gerar novos resultados. Ó, assim como você viu esse vídeo, eu sou prova viva de que isso aqui funciona. Eu saí de Goiânia, mudei para São Paulo, mudei essa ambiência, mudei essa frequência e eu te senti muito forte no meu coração de deixar tudo para trás. Então eu deixei tudo para trás e comecei do zero. E eu tive uma palavra, Senhor, eu vou te fazer prosperar tanto que vai ser do zero, não vai ser de algo que você conquistou até aqui. E eu me lembro que eu zerei ali naquele momento e comecei do zero. E bati meu primeiro milhão, depois fiz mais multimilhões e entrei como sócio em vários negócios. Por quê? Por decisão. Fazer o que precisava ser feito. A gente sabe que não é um caminho fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é totalmente possível para cada um de vocês. Então que de fato você tome essa palavra, que você possa agarrar isso com o seu coração, com toda a sua alma, com a pressão, fazer o que precisa ser feito. E a gente se encontra aí dia 25 presencialmente. Fechou? Vamos embora pra cima, tamo junto. Fica com Deus.